Se você usa a internet, você já tentou baixar algum jogo pago de graça, aí abre um site todo torto com uns 12 botões de download, e nenhum deles vai te dar o jogo de fato. A maioria desses sites te jogam para alguma propaganda suspeita, e é aí que começa o problema. Um clique errado e já era, suas redes sociais são hackeadas, depois seu PC fica entupido de anúncio, e no pior cenário você perde todos os seus arquivos. E aí eu pensei, e se eu clicasse em todos esses anúncios de propósito? Eu sou o MK e isso foi mais longe do que eu imaginava. Robô do YouTube, calma, eu tô num ambiente controlado e aqui não apoiamos a pirataria, tá? Antes de começar, eu desativei o Firewall do Windows e o Windows Defender. Para ficar totalmente vulnerável, eu também tirei a proteção do meu navegador. Sem isso, eu fico suscetível a qualquer anúncio malicioso. E o primeiro site de jogos que eu entrei já me recebeu com anúncio falso de verificação. Eu cliquei e fui redirecionado para uma outra página com outra verificação falsa. Isso aqui é um captcha fake, né? Clique em permitir. Não apareceu nada. Por algum motivo, o golpe não estava funcionando. Era pro site pedir permissão para enviar notificação. Sabe quando aparece aquela janelinha dizendo que o site ele quer te enviar notificações? Então, isso é um dos golpes mais comuns da internet. E isso aqui dificilmente vai matar o seu computador de cara. Normalmente, os hackers usam isso para fazer spam de notificação, te mandando um monte de pop-up para site falso, onde eles fazem você baixar algum vírus ou simplesmente te mandando para um site cheio de anúncio, te jogando um monte de propaganda na cara pra eles ganhar um dinheiro. Engraçado que quando eu voltei pra página inicial, tinha um pop-up do Adobe Flash Player, cara. Mano, o Flash Player nem existe mais. O site era tão caótico que mal sumia um anúncio e já aparecia outro gigante. Jogar agora. Eu cliquei e adivinha o que começou a baixar? Mano, tá tentando instalar o Opera GX. É o Opera normal? É o navegador do Opera mesmo. Vamos instalar, né? Deixa ele aí no meu PC. Por algum motivo era o Opera GX. Mano, o que o Opera tá arrumando com esses sites, cara? Bom, eu atualizei a página e veio outro anúncio irrecusável. Parabéns, disponível 35 mil. Quero sacar o dinheiro, obviamente. Esse site era tipo uma mina de ouro, mano. Sempre que eu dava F5, aparecia um bagulho mais bizarro ainda. E a gente tá só começando, porque até o final do vídeo eu encontrei um vírus cabuloso. E detalhe, quase todos esses anúncios eram escritos em inglês, e às vezes até russo. Até porque a maioria desses sites são gringos. E tipo, se você não entende o que tá escrito, você vira alvo fácil. Isso me lembrou uma coisa muito importante. Dá pra evitar muita dor de cabeça só sabendo interpretar o básico do idioma. E a melhor forma de resolver isso é com a Babel, um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. Na Babel você aprende o idioma de verdade, tipo pro dia a dia, pra conversar com outras pessoas. Em 3 semanas você já aprende o básico pra poder se virar na vida real, ou se for o caso, pra usar na internet. Você pode escolher entre 14 idiomas diferentes, indo desde inglês, espanhol, italiano, alemão, enfim. Esse aí sou eu treinando meu inglês cansado. Além disso, a Babel conta com aulas ao vivo, com professores certificados para você aprender com outro ser humano e não com um robô idiota. E de verdade, rapaziada, se cuidem, né? A melhor coisa que vocês podem fazer é investir no seu futuro. Vocês podem clicar no meu link para baixar o aplicativo da Babel e receber aquele desconto exclusivo na sua assinatura. Bom, voltando pro caos, vocês lembram que eu tinha dito que ia ficar bem pior? Então, eu voltei pra home e apareceu um anúncio que parecia que foi feito por IA, mano. A arte do desenho tava toda estranha. Ó, esse jogo aqui parece da hora. Mano, eu mal entrei no site. De novo o boi, cara. Meu Deus do céu, Olha o tigrão aqui de novo. Toda hora esse tigre, cara. Mano... Dá pra apostar no Bowser, cara. Quem joga dinheiro no Bowser, cara? Esse anúncio abriu um site de aposta, onde você pode perder seu dinheiro em diversos personagens. É basicamente um site pra tirar dinheiro de viciado, né? Enfim, rapaziada, não apostem. Fugindo um pouco desse site caótico, eu resolvi pesquisar por um jogo antigo, mas bem famoso. Tamo aqui no Resident Evil 4, não tem nenhum anúncio por aqui, mas tem esse botão de download, que não é o botão de download, né? Se você for ver aqui, ó, tá escrito ADS, então isso aqui é um anúncio. Vamos clicar. A página era toda branca, só com o nome do jogo e um botão de download. Parecia muito promissor, até eu clicar pra baixar. Ah não, você de novo não, cara. De novo, Opera GX. E não, o Opera GX ele não é um vírus. Mas MK, então por que ele fica aparecendo nesse site suspeito? Isso é fácil de responder. Sites ganham dinheiro com anúncios e recebem dinheiro de uma rede de anúncios. Só que esses sites piratas de jogos falsos, eles não podem usar redes seguras, tipo o Google. Então eles acabam ficando com uma rede low quality, que são as mais duvidosas.
É muito simples, site duvidoso igual anúncio duvidoso. A real é que esses sites aceitam qualquer anúncio que pague alguma coisa, mano. Se aparecer Nubank e dinheiro infinito, eles facilmente divulgariam. Ô MK, mas você disse que era o Opera verdadeiro, por que ele tá aí então? E de fato, o programa é verdadeiro, mas tem um detalhe que muda tudo. Algumas vezes, essas empresas grandes não têm controle sobre aonde aparecem seus anúncios, e por conta disso pode acabar vindo parar em uns sites bem estranhos. Porém, existe um golpe muito famoso que provavelmente você já deve ter caído, e se duvidar, você tá em risco nesse exato momento. No caso, o hacker, ele pega um programa legítimo com um instalador original e coloca um vírus ali no meio, e roda um anúncio fingindo que é oficial. É tipo pedir um lanche que vem tudo perfeito, mas aí tem uma barata no meio dele. Eu sei, a metáfora foi horrível, mas vocês entenderam. Então, apesar de você estar usando um programa verdadeiro, muitas vezes tem um vírus ali no meio, seja um minerador de Bitcoin, um adware para encher de anúncio, qualquer coisa que dê dinheiro pro hacker. Eu queria um vírus, e eu acabei encontrando um muito perigoso. Pesquisando por versões alternativas de Minecraft, eu achei isso. www.minecraftoficial.net. Eu acabei de abrir o site e já deu um link aqui, ó. Esse lugar, ele quer ver textos e imagens copiadas para minha área de transferência. Basicamente, ele quer saber de tudo que eu copio e colo. E se fosse só isso, já seria extremamente perigoso. Talvez você esteja confuso e não entenda muito bem o problema de ter acesso às coisas que você copia, mas pensa aqui comigo. Em algum momento você vai fazer alguma coisa pro governo, sei lá, ou por exemplo fazer um pagamento e aí você acaba copiando o seu CPF, o seu e-mail, até mesmo a sua senha. Em alguma situação você vai acabar copiando os seus dados e o hacker vai ter acesso a isso. Suas redes sociais ficariam comprometidas, seus e-mails, sei lá, o seu Google Fotos, tá ligado? E tudo isso sem nem instalar nada. Agora vocês entenderam a gravidade da situação. Parece algo extremamente bobo até você perder tudo. Mesmo hoje em dia sendo raro pegar um vírus muito fatal, um treco bobinho desses pode arruinar sua vida. E a melhor forma de evitar isso é usando algum aplicativo que bloqueia sites suspeitos. Eu sempre recomendo a Kaspersky, que além de ser um antivírus muito bom, eles têm essa função extra. Então você nunca iria cair num golpe idiota desse. Se você quiser ficar protegido, tem o meu cupom MILKURTZ que te dá um desconto da hora. Mas o pior é que esse vírus não era o mais perigoso. Se vocês lembrarem, em teoria, era para eu estar dentro do site do Minecraft. Tanto que a URL parecia oficial do Minecraft, só que escrito errado. E o site ele tinha um arquivo para baixar. O nome do arquivo era literalmente o IP. E eu censurei, né? Pra prevenir. No final da página ele me dava um link do Mega e copiando essa URL e jogando no Google, a gente vai parar no site oficial do Mega para fazer download de um arquivo pesando 49 MB. Engraçado que lá no site o arquivo era de um tamanho e aqui no Mega já virou outro tamanho, cara. Baixando tudo e extraindo a pasta, temos uma parada muito suspeita. Beleza, rapaziada. Tem 4 DLL, um arquivo em nome, que é só um ponto, underline, e um setup. Isso aqui, obviamente, não é o Minecraft. É um stealer, vírus criados para roubar dados. Mas para ter certeza, eu peguei cada DLL individualmente e joguei no vírus total para ver se ele conseguia detectar alguma coisa. E sim, o site detectou alguns vírus logo de cara em uma das DLL. Para quem não sabe, DLL é basicamente um arquivo que contém alguns códigos dentro. E diversos programas usam várias DLL para funcionar. O perigo é que hackers podem criar DLLs modificadas, escondendo um código malicioso dentro de um arquivo que parece inofensivo. E quando você executar seu setup achando que ia ter um Minecraft, na verdade você estaria ativando a DLL infectada. As outras DLL, a MSVCP e a Runtime, elas realmente são legítimas. E tipo, elas estão ali literalmente só para fazer isso rodar em qualquer computador. Porque mesmo que você esteja, sei lá, com os drivers desatualizados, elas vão garantir que tudo funcione perfeitamente. E a DLL infectada se chama SQLite, o mesmo nome do banco de dados do histórico do Google Chrome, Opera e alguns outros navegadores. Eu acho que vocês já entenderam. Então se eu executar o setup, a DLL puxaria todo o meu histórico, cookies, senhas salvas no meu navegador e mandaria tudo pro hacker. Para minha sorte, eu não tenho nada salvo porque eu tô numa máquina virtual limpa. Apesar de ter pego um vírus, eu queria mais. Então eu fui novamente atrás de uns anúncios absurdos. E olha, rapaziada, eu achei umas coisas impressionantes. Resolvi pesquisar em sites falsos um jogo muito famoso, Peak. Aqui, eu abri aqui o site do Peak. Mano, olha aqui.
The Best Hentai Game 2025. Meu Deus. Galera, eu quero jogar esse jogo. Eu não sei como apareceu esse anúncio enquanto eu pesquisava por pique, tá ligado? Mas eu cliquei pra ver até onde isso ia. E cara, eu não esperava nada disso. Se preparem pra muita censura. A próxima página tem 4 personagens ali do jogo e você pode escolher uma. E quando a gente clica em alguma delas, acontece isso. Mano, eu vou escolher essa aqui que tá com mais roupa, né? Só por precaução. Mano, calma aí. O quê? Mano, são bundas e elas não estão usando nada. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, eu posso escolher os peitos agora. O engraçado é que depois o jogo ele pergunta se eu sou maior de idade. Literalmente, depois de me mostrar um monte de ser humano sem roupa, ele faz esse questionamento. E tipo, o que adianta, mano? Agora já foi, agora já era. E aqui pediu pra eu fazer login e apareceu uma coisa engraçada. Entrar como Steam. Isso é um jogo da Steam? Não é possível. Sim, é um jogo hentai da Steam. Eles estão rodando umas propagandas esquisitonas no fundo do post da internet. E pra piorar toda a situação, logo após isso, eu acabei baixando 2 vírus seguidos. New Parts. Eu tentei pesquisar por uma versão alternativa de Silksong. Eu entrei no site que parecia muito normal. Incrivelmente, ele não tinha um monte de anúncio esquisito, ele era muito limpo e parecia muito promissor. E eu realmente achei que não ia acontecer nada. Até eu entrar na parte de downloads e me deparar com 3 botões diferentes. A mesma estratégia de sempre. Assim que eu cliquei, eu fui parar no Mediafire, num arquivo super leve pra ser o jogo. E o nome nada a ver, mano. Ao abrir, temos algumas pastas e um arquivo em Python. Dando uma olhada nas pastas, temos bastante arquivos em Python. Ali no começo da pasta, tinha até um jogo feito em RenPy. Pra quem não conhece, é uma engine de criar visual novel. Aqueles joguinhos de diálogo, tá ligado? Que você fica conversando. E tem um erro muito óbvio aqui. Mano, tem um erro muito idiota aqui, que tipo, installer, né, não se escreve desse jeito, pô. É com 2 L. É muito engraçado, mano. Enfim, né? Esse aqui deve ser um vírus. Vamos ver se eu consigo executar esse negócio. Eu instalei o Python e depois eu tentei abrir o jogo ali, mas não foi. E eu realmente não sei o porquê. Aí eu decidi instalar o RenPy original pra ver se funcionava. E abriu certinho. Mas mesmo assim, eu ainda não consegui executar o arquivo da pasta. E bom, rapaziada, depois eu descobri que isso aqui era um vírus. Vocês vão entender depois. Mas eu ainda não desisti de jogar Silksong. Então eu fui em outro site, onde novamente não tinha nenhum anúncio, nada parecia muito suspeito, mas quando eu cliquei no botão de download, eu fui pra um site muito esquisito. Ah, meu Deus, eu vim pra outro site. Esse aqui é mais feio ainda, cara. Ah, tem um botão aqui pra escanear vírus, né? Se o arquivo tem vírus, vamos ver. Vou clicar. Tá verificando, hein, rapaziada, ó. Tá verificando. Sem vírus. Posso baixar, então. Só clicar aqui em download. Ah, entendi. Pra eu continuar baixando o Hollow Knight, eu tenho que instalar o AVG. Tudo bem, né? E no caso, não era o AVG normal, e sim o AVG Security Browser. E quando eu instalei esse programa, eu tomei um susto. Mano, tá mexendo sozinho. Que é isso? Que é isso? Tá mexendo sozinho. What the fuck, cara? Ele mudou as preferências. Vamos ver. Isso aqui é revoltante, cara. Eu baixei o programa e ele sozinho saiu mudando um monte de preferência do meu computador, deixando ele como padrão dos sistemas e outras tarefas. E tipo, em teoria, nenhum aplicativo deveria fazer isso sozinho. Deve ter alguma caixinha minúscula no instalador dele dizendo que você dá permissão pro programa fazer isso, mas mesmo assim, obviamente isso não é legal, tá ligado? Tipo, ninguém leu os textos pequenos. E além disso ser invasivo, dá realmente medo, mano. Eu genuinamente fiquei assustado. Mano, rapaziada, olha isso. Eu acabei de abrir o programa, eu não fiz nada ainda, não mexi em nada. E já tem 19 processos dele aberto. Olha que bagulho sinistro. Isso aqui, mano, isso aqui deve estar minerando muito no meu PC, deve estar minerando muito, cara. E ainda aparece aqui, ó, um aviso, Centro de Segurança e Privacidade. Ah, legal. Verificação de segurança, excelente, você tá protegido. E entra naquilo. Esse navegador, ele já é todo desconhecido, todo esquisito e com certeza ele é mal otimizado. Mas sendo bem sincero, pode ser só um monte de lixo, já que esse navegador ele baixa um monte de coisa irrelevante junto, tipo umas extensões ou uns negócios que genuinamente você não vai usar. Mas eu não tenho dúvida que tem um minerador de criptomoeda que veio de brinde. E pra tirar isso a limpo, eu resolvi passar um antivírus pra ver se ele detecta alguma coisa. Então eu abri a Kaspersky e comecei a fazer um scan. Eu cliquei pra fazer uma verificação completa
completa no meu computador. E depois de um tempinho verificando, ele encontrou bastante coisa. Tá bom, terminou aqui de fazer a verificação e, meu Deus, olha isso aqui. Encontrou 3 DLLs suspeitas, tá ligado? Nossa, mano, olha isso aqui, rapaziada. Naquele jogo lá que eu baixei, mano, era só Trojan, cara. Ó, Trojan. Pra vocês verem, quando a gente acaba baixando arquivos suspeitos no PC, as chances de se infectar são extremamente altas. E detalhe, a Kaspersky não tá patrocinando esse vídeo, rapaziada. Eu só tô comentando aqui porque eu confio nos caras. E bom, o site deles tá com uma promoção de 70% de desconto. Eu sou o MK e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau.